dia, crianças! Que domingo maravilhoso, que domingo abençoado por Deus! E a tia Lari tá muito feliz de estar aqui com vocês, contando mais uma história de Deus para vocês. E hoje, crianças, eu estou aqui na mesa da minha cozinha para contar uma história super especial que tá lá na Bíblia. Sabe qual é a lição de hoje? A lição de hoje é a número 8 e o título dessa lição é Quero Participar. Então, quem tem a revista aí, já pega a revista, já abra na lição número 8 para a gente ter essa aula super especial. Vocês estão vendo aqui alguns pãezinhos, um vinho, umas frutinhas. O que será que tem de especial nessa lição? É a ceia do Senhor, a Santa Ceia. Mas antes da gente entrar na nossa aula, vamos fazer uma oração. Vamos conversar com o Papai do Céu? Fechem os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado, Jesus, pela nossa família. Obrigado pelos nossos amigos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado todos os dias. Esteja conosco e fale conosco através dessa lição, Jesus. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças! Nós sabemos que já temos muitas crianças indo presencialmente na igreja, mas se você está assistindo essa aula na sua casa, saiba que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Então, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Esse é o versículo que nós precisamos decorar, crianças. Tá bom? Depois eu quero que vocês mandem para a tia Lari aquele vídeo super especial com esse versículo decorado. E na Bíblia diz assim: cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Amém, amém. É um versículo um pouquinho mais longo, mas dá pra gente decorar. Vamos falar de novo? Cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Quem será que estava dizendo isso? Era Jesus na Santa Ceia, na última ceia que Jesus fez com seus discípulos. Ele estava querendo dizer que todas as vezes que nós ceiarmos em memória de Jesus Cristo, nós estaremos anunciando a sua morte, até que Jesus volte para nos buscar. Então, crianças, eu estou aqui com os meus colegas representando os discípulos, né? Não é mesmo? Eles estão, não é, querido? Colega, vocês estão vendo aqui, ó, meus amigos, representando os discípulos que estavam ceando com Jesus naquele dia. Eram 12 discípulos e Jesus. E eles estavam fazendo um jantar, uma ceia, celebrando. E Jesus aproveitou aquele momento especial para falar sobre a ceia, a importância da ceia, a importância de lembrar, de memorizar esse momento tão especial que foi a entrega de Jesus Cristo para poder perdoar os nossos pecados. Então, vocês se lembram do plano especial de Deus para nós? O que será que essa ceia tem a ver com o plano especial de Deus para nós? Jesus, ele se entregou na cruz, ele morreu para poder perdoar os nossos pecados, para que eu e você não precisássemos morrer, para que eu e você não precisássemos pagar pelos nossos pecados. Jesus nos amou profundamente e se entregou na cruz em meu lugar e em seu lugar, para que nós pudéssemos ter a oportunidade
de ter uma vida, um relacionamento com Jesus e ir morar no céu. Olha só que coisa maravilhosa! Graças a Jesus, eu e você temos a oportunidade de ir morar no céu. Mas se Jesus não tivesse se entregado, se Jesus não tivesse sido morto naquela cruz, nós não teríamos a oportunidade de viver a vida eterna lá do ladinho do nosso Pai Celestial. Então, crianças, Jesus aproveitou aquele momento em que ele estava reunido com todos os discípulos e começou a falar do princípio, né, de como tudo aconteceria a partir dali. Jesus sabia que aquele era o último jantar junto dos seus discípulos, porque no dia seguinte Jesus já ia começar a ser perseguido, preso, machucado, até chegar o momento da crucificação. Então, aquele era o último jantar. Era uma noite muito especial, em que estavam todos celebrando, todos estavam comemorando, todos estavam unidos com Jesus ali naquele lugar. Então, Jesus quis aproveitar esse último jantar para falar sobre o plano especial, para falar sobre a morte e ressurreição dele. Então, Jesus aproveitou o momento para dizer que um daqueles discípulos iria trair ele. Mas como assim? Todo mundo ficou indignado. Como que pode? Nós amamos você, Jesus. Nós queremos estar sempre com você, Jesus. Nós caminhamos durante toda essa trajetória com você. Como que pode o Senhor dizer que alguém aqui vai trair o Senhor? Mas Jesus afirmou: um de vocês irá me trair. Jesus já sabia que a traição de um daqueles discípulos entregaria ele na mão dos guardas. Será que foi você que traiu Jesus? Será que foi você que traiu Jesus? Os discípulos não sabiam quem ia trair Jesus. Só Jesus já sabia que o traidor seria Judas, que Judas daria um beijo no rosto de Jesus para mostrar aos guardas quem era o homem que deveria ser preso. Então, Jesus aproveitou esse momento, já deixou os discípulos alertas para o que viria para frente. E, para começar a Santa Ceia, nós vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo 26, versículo 26. Abram a Bíblia em Mateus, capítulo 26, versículo 26. E disse assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos. E disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então vamos fazer aqui no nosso jantar especial? Jesus pegou o pão, deu graças pelo pão, abençoou o pão, partiu o pão e disse: esse é meu corpo, fazei isso em memória de mim. Então Jesus pegou esse pão e distribuiu entre os discípulos para que eles pudessem comer o pão e sempre se lembrar do sacrifício de Jesus naquela cruz. O pão representa o corpo de Cristo. Então Jesus foi distribuindo para os discípulos. Um comeu um pedacinho, o outro comeu outro pedacinho. Jesus também abençoou, comeu um pedacinho do pão. Se você tiver o seu pãozinho aí, também pode comer. Pega um pedacinho, ceie com Jesus. Vamos fazer essa ceia. Amém. Logo em seguida, Jesus pegou o cálice. O cálice era o vinho. O vinho simbolizava o sangue de Jesus, né? O seu sangue derramado naquela cruz para purificar os nossos pecados. Então, lá em Mateus, capítulo 26, versículo 27, diz assim: e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo:
bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, e o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, crianças, Jesus pegou o cálice, abençoou, orou, abençoou esse cálice e disse que ele era a representação do sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz. Jesus ainda não tinha passado pela crucificação, mas Jesus já queria ensinar os seus discípulos que isso simbolizaria o seu sangue derramado na cruz. Isso aqui é de fato o sangue de Jesus? Não, mas é uma representação para que sempre que a gente tome a ceia, a gente se lembre do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Então Jesus pegou o cálice, abençoou, distribuiu aos discípulos e disse: tomai-o. Aqui no versículo 27. Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. O sangue de Jesus foi derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Remissão significa perdão. Então, para perdoar os nossos pecados, foi muito importante que Jesus tivesse essa atitude, esse ato de derramar o próprio sangue dele na cruz. Então, Jesus começou a distribuir aos discípulos. Um tomou um pouquinho, o outro tomou outro pouquinho, Jesus também tomou. Amém, crianças, amém. Então, crianças, como vocês sabem, como vocês já viram, na nossa igreja, até hoje, nós celebramos a Santa Ceia do Senhor todos os meses. Todos os meses. Para poder sempre estar lembrando de quão maravilhoso foi esse ato de Jesus Cristo para nos perdoar, para nos libertar de todo o pecado. Hoje nós somos livres, nós somos libertos, graças a esse ato de amor que Jesus teve por nós. Ele se entregou naquela cruz. Ele entregou o corpo dele e o sangue dele por nós. E aqui, com essa atitude, nós podemos sempre nos lembrar e agradecer Jesus por isso. E quando eu cometer um pecado, e você também, você deve orar e pedir perdão a Deus e se lembrar do quanto Ele te ama e Ele quer o melhor para a sua vida, tá bom? Então, crianças, depois dessa lição maravilhosa sobre amor, sobre perdão, nós vamos fazer a lição. Vocês têm lição aí na revista de vocês, não é mesmo? A atividade na revista de vocês é uma frase, mas essa frase está escrita com libras. Libras são sinais que as pessoas surdas se comunicam. Então, as pessoas que não conseguem nos ouvir, elas se comunicam através dos gestos. Então, aí vocês têm alguns sinais, símbolos que simbolizam essas letras. Vocês precisam completar esse espaço com as letras que os sinais estão demonstrando. Então, aí na revista de vocês, a tia Lari vai soprar, hein? Tá escrito assim: quando chegar a hora certa, vou ceiar. Jesus disse para fazermos isto em memória dele. Então, crianças, vocês vão preencher aí as lacunas com as letras correspondentes desses símbolos, tá bom? E depois vocês precisam concluir também a lição de casa que tem aí na revista de vocês, tá bom? Então foi essa a nossa aula, crianças. Eu agradeço muito a Jesus pela oportunidade de dar essa aula para vocês. Eu amei a aula de hoje e eu vou continuar aqui ceando. Você quer uma banana? Você quer uma banana? Vou continuar aqui tomando
minha ceia. Ai, crianças, um super beijo da Tia Lari, que Deus abençoe vocês e até a próxima